a questão do tornar-se psicanalista, da sua autorização, a questão da formação do psicanalista. Quer dizer, como é que alguém se torna psicanalista? Na realidade, esta era a grande questão de Jacques Lacan. A questão de Lacan era manter viva esta pergunta: como é que alguém se torna psicanalista? Ele não obtinha respostas, porque ele vinha de um longo percurso na Associação Internacional de Psicanálise, onde ele mesmo foi nominado como psicanalista, nomeado como membro titular, que é uma categoria superior que poucos atingem, nomeado como psicanalista de data, pouquíssimos conseguem, não é? São longos anos de experiência, de trabalho, de publicações, mas essas nomeações eram nomeações que se fundavam em elementos pré-estabelecidos, regras, normas, exigências pré-estabelecidas. Surgiam exigências, isso estava no cronograma, no estatuto das sociedades, e o analista que trilhasse esse caminho sem causar danos, problemas para o órgão, para a instituição, e receberia a nomeação de analista. Então, e isso foi se consolidando e ficou estabelecido da seguinte maneira: os mais antigos, os analistas mais experientes, ditos mais antigos, mais rodados, calejados, eles é que sabiam quem podia ou não ser psicanalista. Isso se sustentava em algumas exigências que se chamavam, ainda hoje se chamam tripé, o famoso tripé da formação do psicanalista, que se baseia na psicanálise pessoal, nas supervisões no plural e na relação com a teoria, no ensino. Vejam bem, até aí tudo bem, não há problema. Mas a questão, e aí é que começam a surgir questionamentos mais contundentes a partir de Jacques Lacan e no entorno de Lacan, é que seriam rituais, normas ritualizadas. A pessoa escolhia numa lista um psicanalista, obedecendo um determinado tempo, e eu aconselharia alguns mais interessados nesta questão em ler um pouco, isso tem na internet, tem no Google, sobre a história e a inserção de Lacan na Associação Internacional. É interessantíssimo. E vão verificar como surgiu um problema sério, que Lacan, quando ingressa na Associação Internacional, ele
escolhe como psicanalista didata o Rudolf Lowenstein, e naquela época havia uma exigência curta de tempo, de anos, e em termos de cronologia, Lacan trilhou esse tempo, mas isso se configurou como um problema sério. Quer dizer, vejam que a questão do Lacan já começa ali na análise dele. Há uma questão séria na análise dele, na medida em que ele dá por terminada a sua análise, mas o seu analista não queria deixá-lo, não queria atestar, porque isso era atestado junto do órgão competente, os órgãos de garantia, na medida em que essa garantia, isso é fundamental guardar. Essa garantia é uma garantia a partir de um outro estabelecido, um outro configurado, um outro estatutário, não é? Que se sustentava em regras sobre técnicas e etc. e tal. E esse outro consistia, guardem isso, por favor, era um grande outro, que consistia na sustentação e na exigência dessas regras e dessas normas. E isso como uma forma de sustentação dessa invenção de Freud no nível internacional, na questão da sustentação da técnica, da doutrina, e isso em nível internacional. Um outro consistente, um outro que apresentava as suas exigências e bastava ao candidato corresponder a essas exigências que se tornava psicanalista, recebia a nomeação de psicanalista. E Lacan trilha esse caminho e começa a comparecer como uma voz mais forte, uma voz que carregava consigo um saber distinto, um saber que já se distinguia com conteúdos dentro de razões lógicas, e o analista de Lacan, Lowenstein, não queria se separar de Lacan. E isso cria um problema sério no que diz respeito a Lacan se tornar membro titular e, posteriormente, psicanalista didata. E ele se tornou, mas se tornou com a promessa de que esse processo analítico seria revisto. Não é? Houve até um fato de um colega deles ali, na época, uma pessoa famosa, que ocupava um cargo importante, comparece como um avalista dessa situação. Então, ele começa a ocupar um lugar de destaque, mas com a promessa de retornar a essa análise, que ele já estava distante, ele já havia ultrapassado em léguas e léguas. Antigamente se usava essa palavra léguas, não sei se existe mais, quilômetros, que é uma distância enorme. Não é? Esse que teria sido ocupado esse lugar de psicanalista para Lacan. Bom, Lacan vai introduzir um questionamento. O que é um psicanalista? O que faz de alguém um psicanalista? Quais os elementos? E ainda ele pergunta: o que se passa na cabeça de alguém
que tenha passado por um processo longo, um processo difícil, espinhoso, doloroso, e mesmo assim ainda não é, se arrisca a ocupar essa posição de psicanalista para um outro. Não é? Então, ele mantém essa pergunta e isso eu fui pesquisar num livro, Um Homem que anda na chuva, Jean Clavel. O livro se chama Um Psicanalista com Lacan, que foi quem ocupou todos os cargos na escola freudiana de Paris, a escola de Lacan. A pessoa de confiança, secretário-geral, secretário do passe, membro do diretório, tudo o que vocês não é, quiserem imaginar de função de confiança e de lucidez de bom senso e lucidez teórica, clínica, de formação psiquiátrica, que começa a análise com Lacan e segue até o final, acompanha Lacan até os momentos derradeiros da vida de Lacan e da escola freudiana de Paris. Então, está ali colocado o seguinte: Lacan diz, se nós não sabemos o que leva alguém a se tornar psicanalista, então vamos perguntar para esse alguém, não é? E que ele diga as razões dessa escolha, as razões de um desejo que o habita e que temos que perguntar a ele. E aí, então, é aí que começam os problemas na escola de Lacan, que ele vai enfatizar que a maior importância, a importância fundamental nesse caminhamento do tornar-se psicanalista, essa torção, esse tornar-se que se dá na própria análise, a importância na psicanálise pessoal. Ele mantém o tripé e fortalece esse tripé a partir de um calcionamento de razões lógicas, mas não com uma garantia dada antecipadamente. Lacan vai encontrar as razões, os fundamentos da formação do psicanalista quando ele escreve a proposição de 9 de outubro de 1967 como uma resposta a essa pergunta, não é? O que leva alguém a se tornar psicanalista? Como é que alguém se torna psicanalista? O que é que faz de alguém um psicanalista? Ele vai, então, responder com a proposição do 9 de outubro, que é a estrutura, que é o verdadeiro estatuto da formação do psicanalista. E ele cria essa proposição fundamentando todos os elementos, todas as razões de uma formação do psicanalista, do tornar-se psicanalista, como quiserem, na psicanálise pessoal, nas questões que dizem respeito à experiência psicanalítica. Há um momento em que Lacan diz: eu nunca falei de formação psicanalítica, falei sim de formações do inconsciente, um sonho, um xiste, um ato falho, um sintoma, e que vão dizer: não, então não existe formação psicanalítica. Mas Lacan sustenta
chega e diz em algumas partes, no Seminário 11, inclusive, que ele não faz outra coisa, senão ele não fazia outra coisa no seu seminário, senão trabalhar a questão da formação do psicanalista. E há uma autora, Anita Arvi, que vai fazer essa pontuação. Ele não disse formação psicanalítica, porque formação psicanalítica remetia à profissão, e psicanálise não é uma profissão. Então, ele coloca esse trilhamento do tornar-se psicanalítico a partir dos elementos da experiência psicanalítica. E quando ele afirma, eu nunca disse, não é, que existe formação psicanalítica, falei sim de formações do inconsciente, que vai dizer que a formação do psicanalista obedece o estatuto ético, e é lógico que obedece, na medida em que ela encontra sua caução no inconsciente, o estatuto do inconsciente é ético, e que seria essa formação trilhada a partir do inconsciente. Ela é trilhada a partir do inconsciente, do trabalho do inconsciente, não do inconsciente, não é? Inconsciente a partir das suas formações, mas o inconsciente trabalhado pelo proprietário desse inconsciente. Esse proprietário, se é que se pode usar essa expressão, é o sujeito. E numa psicanálise só existe um sujeito, o sujeito do psicanalizando, o sujeito do tornar-se, o sujeito que trabalha, o sujeito que fala, e por aí vai. Lacan cria a espinha dorsal, o estatuto da formação, a partir da proposição, e com isso ele vai novamente reproduzir as antigas cisões, as antigas rachaduras que habitam a psicanálise desde o início da sua fundação, desde o início da sua invenção com Freud. Freud teve à sua volta várias pessoas, vários psicanalistas, vários colegas, várias dissensões. E muitos autores dizem que a história da psicanálise ela é marcada como uma história de cisões e de decisões, não é que ele vai dizer de desejo decidido e etc. Com a proposição de 9 de outubro, ele vai introduzir um elemento mais, uma forçação, dizer, é mais analítico no que diz respeito ao tornar-se analista. Ele vai introduzir uma proposta que vai se chamar proposta do passe, que está no cerne da proposição de 9 de outubro, que ele vai dizer essa proposição é o meu ato analítico. Isso é de uma importância fundamental. Quer dizer, ele vai introduzir o dispositivo do passe, que seria a única maneira de poder encontrar uma sustentação mais lógica de todo esse processo, que não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É um processo doloroso, angustiante, e que nós vamos aprender trilhando esse processo, esse caminho, a habitar uma outra cena, habitar os elementos de estrutura do inconsciente. Então, Lacan sofre ao introduzir essa proposição, sofreu
terrivelmente para conseguir votos para poder aprová-la e recebe alguns lances desgastantes, porque perde pessoas de extrema importância que acompanharam Lacan nos vários momentos de rupturas nas sociedades que ele participou e das sociedades que ele fundou com outras pessoas. E pessoas importantíssimas não aceitam, porque essa questão do passe, ela questiona a questão da hierarquia. Ela abre as portas para um leve fortalecimento, adentramento daquilo que vai chamar de grados, como uma barreira à imposição da hierarquia. A hierarquia sempre existe. A hierarquia é como os países que têm partidos políticos, que tem aquele partido que sempre negocia com o poder, sempre detém uma fatia enorme do poder. Mas Lacan vai fundamentar a questão do passe no sentido de poder responder a essa pergunta: o que leva alguém a se tornar psicanalista? Não há possibilidade lógica de encontrarmos uma resposta de antemão, antecipada, tal como uma garantia antecipada. Quer dizer, veem que esse problema, essa questão do tornar-se psicanalista, que é sempre trabalhado como uma questão, ela se inscreve no estatuto do inconsciente como sendo da ordem do só depois. Só depois de tendo dado suas provas, alguém se torna psicanalista. Se torna psicanalista a partir do trabalho numa própria análise, desde que esse trabalho de análise, que preza por uma conquista de um saber novo, isso será acolhido no âmbito da estrutura que o analista habita, junto com outros analistas. Ninguém se torna psicanalista sozinho, e muito menos existe autoanálise. Freud realiza o seu trabalho de análise a partir da sua psicopatologia da vida cotidiana, seus sonhos, atos falhos, X. Mas isso se dá como algo da ordem do necessário. É o famoso pecado original que Lacan abre, quando ele rompe um pouco mais com Freud, com a Associação Internacional, o Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele vai falar sobre o pecado original. E esse pecado original, alguma coisa que será, no só depois, simbolizado pelos seguidores de Freud e de Lacan, e a coisa avança. Avança com essa proposição de 9 de outubro de 67, com a proposição do passe, que visa responder a isso que se passa na análise pessoal e isso que se transfere, se caminha para o âmbito social. Então, veja bem, existe o tripé. Existe a psicanálise pessoal, as supervisões e o ensino. Mas isso era vivenciado uma dicotomia.
tanto o saber, não é, sobre o inconsciente, que se conquista numa análise pessoal, dicotomizado, separado desse saber que se conquista no trabalho com a teoria, com os textos. Então, a partir das regras, das normas, nós vamos ter um saber oficial, um saber internacional sobre a técnica, que vai fundar uma verdade, no sentido assim, como se depois Lacan vai nomear isso que se dá nesse espaço do sigilo analítico de uma psicanálise pessoal, ele vai nominar isso psicanálise em intenção. Depois nós podemos pesquisar onde ele foi buscar isso. Isso tem com muita clareza na história do movimento psicanalítico da Elizabeth Rondinesco. São figuras de lógica, figuras também de filosofia. Então, é a psicanálise em intenção com S, essa que se dá ali na relação analítica, que depois Lacan vai matemizar com o discurso do psicanalista, essa relação analítica do trabalho do inconsciente, que nós já vimos algumas vezes como é que se processa esse trabalho. Vamos ver outros elementos a partir de trabalhar as questões de sintoma, de fantasma, etc. E tal. E isso que se passa no âmbito da presença pública do psicanalista no social, numa sociedade democrática, quer dizer, como lidar, que ele vai chamar de psicanálise em extensão. E ele vai dizer, na primeira versão da proposição, que são duas, depois ela é reescrita para ser colocada em votação, ele vai dizer que a raiz da psicanálise em extensão está na intenção. Ou seja, isso que se trabalha em termos de uma psicanálise pessoal, onde se recortam os elementos das ânsias estruturais do inconsciente, isso que vai, né, se apresentar numa vertente projetiva do social, vai fundar o social a partir de uma famosa trilogia do Lacan, do real simbólico imaginário. Quer dizer, ele vai dizer que esses elementos, que se recortam e que são trabalhados também nas supervisões, isso irá produzir um furo no social, a partir do real, que é a presença pública do psicanalista numa sociedade democrática, no imaginário, que é nas instituições, e que ele vai formular um tipo particular de instituição que ele vai nomear de escola de psicanálise, buscar na filosofia antiga e nas grandes escolas de psicanálise, nas grandes escolas, ao ato falho, nas grandes escolas francesas, escolas antigas, centenárias, sérias, que se distingue de universidades. E, no plano do simbólico, a questão com a doutrina. Porque o que interessava Lacan, a partir dessa pergunta, o que é um psicanalista, essa era a questão do Lacan. O que é um psicanalista? Não se sabe de antemão. Se não se sabe de antemão, vamos perguntar para aquele postulante que deseja se tornar psicanalista. E ele vai dar as razões
a partir de um trabalho do seu inconsciente. E esse trabalho do inconsciente cria as condições desse deslocamento lógico da intenção para a extensão. A intenção funda a extensão. A intenção, a psicanálise pessoal, funda a extensão a partir do real, simbólico e imaginário. A presença pública, a relação com a doutrina e a instituição. Por quê? Porque se eu pego um livro de psicanálise, um livro bem-sucedido, existem livros bem-sucedidos, um seminário, um livro, isso é uma presença de uma letra morta. Para dar vida a isso que está nos textos, nas bibliotecas, nós vamos precisar desse trabalho do inconsciente. Então, o sujeito que vai ter esse primeiro namoro, essa primeira paixão com a teoria da sua análise, isso irá fundamentar uma renovação doutrinal na extensão. Então, a raiz da extensão está na intenção. Então, é a psicanálise em extensão e uma psicanálise em intenção. É a extensão da psicanálise em intenção. Nesse sentido, Lacan vai verificar nessa dicotomia desses dois discursos, um discurso íntimo, da intimidade analítica, do trabalho analítico, e o discurso público, ele vai chamar do privado e do público, ele vai precisar de um elemento que possa fazer essa transposição. Isso teria sido uma das maiores invenções de Jacques Lacan. Ele vai precisar, sim, de um elemento que possa realizar essa articulação, esse enodamento, como se diz em psicanálise lacaniana, da intenção e a extensão a partir de um terceiro termo. E esse terceiro termo ele vai chamar de passador. Então, ele vai dizer, existe a psicanálise em intenção, que ele coloca ali como é onde o psicanalista só se autoriza por si mesmo, e a psicanálise em extensão, e é onde o analista faz se autorizar psicanalista da escola, porque vai receber uma nominação sacrificial de um psicanalista da escola que vai, de alguma maneira, sustentar os pontos, os elementos cruciais da psicanálise no interior de um lugar que ele chama de escola, que é um tipo de liame, de cristalização de um liame social, onde há uma tendência maior de uma presença do discurso do analista, minimizando os efeitos dos outros discursos, e ele cria, então, esse elemento, o chamado passador, que esse dispositivo do passe ele tende a criar uma subversão desse discurso público e discurso privado, a partir desse terceiro que se chama passador. Passador não é tão somente esse elemento que nós vamos ver do dispositivo do passe, porque existe esse que pede o passe. Os analistas de Lacan, quando eu digo analista de Lacan, não é esse que Lacan frequentou o divã. Estou dizendo os analistas de Lacan, eu costumo chamar, são as nominações.
Existe aquele analista praticante que faz constar o seu nome como alguém que pratica psicanálise, uma lista numa escola de psicanálise, e existe o analista membro da escola. É aquele que deu suas provas, fundamentalmente no que diz respeito a poder sustentar uma transferência. É uma tarefa muito difícil. A palavra se diz sustentar, mas a palavra que seria ideal seria se virar melhor com uma transferência. Não há coisa mais difícil, porque é um emaranhado de coisas novas que surgem a partir da fala, desse só depois, desse inconsciente, essa lógica do inconsciente, o só depois, esse emaranhado de situações, de reedições de questões da singularidade, da historicidade de cada um, como o analista vai se virar com essa transferência. Então, o analista membro da escola é esse psicanalista que deu suas provas, de alguém que tem condições de conduzir um tratamento analítico. E existe esse analista da escola, que é esse que chega um dado momento da sua análise, que quer saber se aquilo foi uma farsa ou não, se houve análise ou não, né? Ele coloca em verificação. E uma escola de psicanálise ela tem esse espaço que tem condições de responder a esses pedidos, responder a partir de dispositivos. Uma escola de psicanálise ela não é uma sociedade, ela não é uma associação, ela se distingue. É um lugar de intenso questionamento. Eu costumo dizer que uma escola de psicanálise, no sentido de Lacan, suporta questionamentos. Ela não é feita de conchavos, de amor, de ódio. Isso tudo existe, mas isso tudo é minimizado, é pontuado por uma figura de trabalho que Lacan criou, chamado cartel. A prática de cartel, que tem uma lógica própria de se trabalhar em conjunto a partir da figura do mais um, não é? Escolhendo um texto particular que caia bem para cada um, com um tempo definido, permutação e etc. E tal. Então, esse que pede essa verificação é a partir de um desejo dele próprio. Esse que recebe a nomeação de analista membro da escola é um desejo necessário da escola, da instituição. Esse que pede que se verifique, que ele coloca em prova o processo de verificação da sua análise, Lacan vai chamar de passante. Passante é esse que está no momento de finalização, próximo de finalizar a sua análise, ou logo após ter terminado a sua análise. E por que isso? Porque Lacan vai verificar que o psicanalista que conduziu uma análise até o final, chamado psicanálise de dados, ele não tem como colher esse saber do nascimento de um desejo novo nesse postulante, nesse que está atravessando, que passa de psicanalizando a psicanalista. Daí nasce o saber, mas é um saber precário, é um saber regido por uma temporalidade precária, um tempo que se perde, um tempo com prazo de validade. Então,
esse passante que está em vias de terminar ou terminando a sua análise, ele vai adentrar uma aventura, vai participar, protagonizar uma aventura, como se o Lacan pega uma metáfora, passe como uma metáfora marítima, passar de um lado para o outro, de um continente. Você passa, é um barco passando de um lado para o outro, e tem a figura do passador. Esse passador é alguém escolhido pelo seu próprio analista, que está no momento especial da sua análise. Isso é fundamental. Casar essas duas temporalidades, sendo que o passador ainda não pagou o preço que o passante teria pago, mas que ele está em vias de. E, portanto, ele tem condições de, junto nesse trabalho de escola, prática de cartéis e fundamentação do passe, de criar um tipo de formulação do grado e de formação do psicanalista pela via da horizontalidade. São os próximos, são aqueles que são os seus, que estão muito próximos, passador, passante, passador. Então, esse passador é essa torção mediana, que não tem dentro nem fora, que vai nodular esses dois saberes. O saber que nasce de uma análise pessoal e o saber que brota do trabalho com a extensão. Esse é o passador. Nós vamos ver mais sobre isso. Está aberto para debate. Boa tarde, Nazário, boa tarde, colegas. Ei, João, tudo bem? Tudo bem? Aqui estamos caminhando, aqui, com alguns probleminhas, mas estamos indo. Esse termo, escola, ele é um termo que, para mim, ele surgiu como um termo muito caro, né, depois que eu ingressei na psicanálise, vamos chamar assim. Acho que pelo próprio contexto, né, sociopolítico dentro da própria psicanálise que ele aparece, o Lacan colocando esse termo como um termo manifesto, né? Manifesto no sentido da mágoa que ele ficou com relação também à IPA e acho que a criação de uma figura distintiva. Isso é uma impressão minha, lendo biografias, eu não tenho elementos mais objetivos quanto a isso. Eu estava lendo um texto, então esse termo escola, ele foi introduzido, e eu não sei se é algo da nossa questão cultural propriamente dita, mas esse termo entra muito como o termo escolástico, já estava presente dentro da nossa formação sócio-histórico-cultural, ou seja, de um lugar de uma recepção, né, do lugar do sujeito passivo observando ali a figura de um discurso, né, de maestria, que é justamente o que o Lacan se opunha frontalmente, isso aí em vários momentos, né, até na própria entrevista dele de 74, no Centro Cultural Francês, ele fala sobre isso também. Mas tem um trecho aqui que eu achei interessante que a gente comentasse, que está no texto Uma Tese, Falha e Comunidade Analítica, né, que é um texto que saiu pela Dizer. Acho que foi você mesmo que me recomendou, né, esse texto, da Brigitte Lemaire, sei lá. E esse trecho, eu deixei separado aqui, diz o seguinte: a escola como lugar de formação, com efeito, Lacan indica que seu ensinamento, o ensinamento dele, Lacan, não deixa sem garantia, em palavras do Lacan, não deixa sem garantia a decisão de seu ato de fundação da escola. No entanto, a escola nem depende dele, nem mesmo ministra
já que ele se desenvolve fora. Eu achei super interessante como ficou bem casado com a sua fala, quando você fez a menção à questão da escola e as próprias questões que envolvem formação de cartel e por que o cartel tem um determinado numerário e o que significa a figura do mais um, inclusive esse texto abrange todos esses aspectos. Eu queria que você explorasse um pouquinho só. Ele é sobre mais um, inclusive. É sobre o coletivo de Lacan. É um coletivo diferente, porque é um coletivo a partir da figura do mais um, que é uma figura, é uma situação difícil de se trabalhar, difícil de estudar, mas ele busca isso na filosofia antiga, nas figuras nas figuras antigas, do mestre, dos que acompanhavam os mestres, etc. Mas o trabalho de Lacan, tanto é que ele chega a um dado momento que ele vai dizer que a transmissão da psicanálise é impossível, né? Ela é impossível. E Lacan sempre trabalhou no sentido, tanto é que ele ministra um seminário, o avesso, não é? O avesso da psicanálise como sendo o discurso do mestre. O discurso do mestre, você se pega, se coloca até num espelho, você vai ver uma torção mediana em termos de avessamento, os lugares, tudo, da escrita, né? S1, S2, A, S barrado, no lugar da verdade. Quer dizer, o discurso do mestre e o discurso do analista há um avessamento, né? Os lugares subtrocam. Há uma passagem, e eu tenho como achar isso aqui. É esse livro aqui do Jorge Zahar, do Alain Videvai. Há uma passagem, eu posso encontrar e depois pedir para o Alexandre passar, porque a presença de Lacan na psicanálise gerou um problema muito sério. E veja que com a dissolução da escola freudiana, dezenas e dezenas de escolas de psicanálise foram sendo fundadas pelo mundo, não é só na França, pelo mundo. Isso vai dizer isso é ruim para a psicanálise, isso é bom? A história vai mostrar. Mas aqui há uma passagem de um único parágrafo, e é um parágrafo pequeno. Porque esse aqui eu tenho 2 livros desses. E eu não trouxe o livro antigo, que está todo rasgado a capa, e eu tenho grifado. É uma passagem do Alain Videvai que vai dizer que Lacan, se Lacan era o mestre, ele não era um mestre no sentido comum da palavra. Ele era um mestre, olha que bonito, no sentido do necessário, porque ele refundou a teoria. Ele refundou. E nesse texto que ela quer mostrar, e se você quiser avançar nisso, eu te passo um texto que eu tenho traduzido, belíssimo, do Eric Poggi, que vai falar, até topologicamente, em termos de conceito de escola, como os seminários de Lacan eram ministrados fora da escola. As outras questões ele trabalhava lá, porque ele dava seminário de 15 em 15, fora da escola, mas os outros 15 em 15 ele trabalhava dentro da escola. Não é? São figuras topológicas que ele vai manter de separação. E eu tenho aqui, se me permitem ler um pedacinho, mesmo se tratando de... Isso aqui sou eu dizendo, um conceito relativamente novo e que passou a fazer parte da história do movimento analítico a partir de 64, quando do ato de fundação da Escola Freudiana de Paris. Estou falando desse conceito de escola. Ele já existia desde os tempos antigos, a propósito dos filósofos greco-romanos. Na antiguidade, a ideia de escola se fazia demarcar quando um grupo ou um conjunto de pessoas migrava em direção ao ensino. Isso tem muito fundamentado
um texto do psicanalista e sua instituição de Colette Soler, que ela vai diferenciar só com uma palavra: associação, escola, sociedade, associação, sociedade e escola, né? Em termos de e os mecanismos que existem onde há falta de questionamento, não há lugar para questionamento. Então, em latim, ou em torno da figura do mestre. Em latim, escola está voltado para a ideia de seguidores de uma doutrina. Em grego, escoler passa a significar ócio. Diana Rabinovich, na obra O Desejo do Psicanalista, ao abordar a lógica, porque tem na Diana, é interessante, tem o último capítulo, é a lógica da escola, que ela vai trabalhar a questão do não todo e por que ela se recusa a seguir o campo freudiano em Buenos Aires, que ela era a representante do campo freudiano em Buenos Aires, Diana Rabinovich, grande analista e muito próxima do Miller, muito querida, os dois, e Desejo do Psicanalista, ao abordar a lógica da escola, traz ainda outras referências. Isso aqui é para avançar depois. O olhar de Lacan também se voltava para escolas muito importantes da Europa: Escola Normal Superior, Escola Politécnica, Escola de Altos Estudos Comerciais, que representa o lugar mais exigente e difícil de formação, muito mais que a universidade. Já no livro dela, Clínica da Pulsão, lá no final, ela vai fazer uma referência ao conceito de escola que ela recorta de Kant com Sade, que ela diz: a alcova sadiana pode ser equiparada a esses lugares nos quais as escolas de filosofia tomaram seu nome, academia, liceu, estor. Refere-se à academia de Platão, liceu de Aristóteles, estor dos estoicos, sendo esses os nomes de ginásios onde se reuniam as escolas. A alcova sadiana é uma escola comparável a essas, por quê? Aqui, como lá, quer dizer, na alcova de Sade, da mesma forma como nas escolas de filosofia antiga, prepara-se a ciência retificando a posição ética. Lacan ambicionou fundar uma escola na qual se preparasse a ciência retificando a posição ética. Por isso, falou de ética da psicanálise e não ética do psicanalista. Neste livro dela, O Desejo do Psicanalista, ela vai trabalhar na primeira parte a questão da ignorância, da douta ignorância, e ela recorta alguma coisa do Seminário 12, os problemas cruciais da psicanálise, sobre a questão da exigência de Lacan, que ele reivindicava no conceito de escola, de um estilo de vida próprio do analista. É muito complexo isso, mas o que eu gosto mesmo é que a escola privilegia o significante cada vez mais do cartel, do trabalho, e porque todo o trabalho de uma formação gira em torno de si. Eu acho que está ali no Seminário 11. Ele vai dizer: o desejo do analista ele separa a uma distância máxima possível o I do ideal e do objeto pequeno a. Ainda esses dias atendendo um empresário, os obsessivos gostam de ruminar muito, eles ruminam muito, ficam ruminando. E diz que recebeu um esporro do chefe dele. O chefe dele é o CEO dos CEOs da empresa, assim, internacional, essas coisas. Mas que no dia anterior ele havia pensado em fazer o que deveria fazer na função dele, e que no dia seguinte
o, o chefe cobrou dele. E ele traz na história dele a questão de um pai que tem sucesso até um determinado momento, e como, seguindo à risca os ditames do texto de Freud, Os Arruinados pelo Êxito, chega um determinado momento, perde fortunas. E então esse sujeito ele está o tempo todo numa angústia para não repetir essa história do pai. É uma pessoa de sucesso profissional, financeiro, mas, na realidade, ele mantém vivo na pessoa desse chefe esse pai idealizado, esse ideal. Porque o neurótico, ele para não se ver frente a frente com o cadáver, né, desse pai, do fracasso do pai, ele idealiza o pai e senta nesse lugar. É um livro belíssimo sobre isso, do Mustafa Safwan, sobre o Édipo. É um livro editado em Campinas, se encontra isso em sebo, essas coisas. Vai trabalhar muito bem essa questão do pai ideal. Então, o trabalho de Cartéis, a partir da efetividade da circulação da pulsão de morte, que é o mais um, a figura do mais um que vai circular, ela tem como noção rememorar os efeitos contundentes do desejo do psicanalista nessa quebra dos ideais, a quebra da figura do mestre. O Miller tem uma passagem de uma entrevista que ele não fala nesses termos, eu estou colocando alguma coisa, que o cartel tem condições de funcionar na medida em que há o tombamento do mestre. Porque a tendência é que, quando se faz o cartel, é logo eleger um mestre. Não é? Elege-se o mestre para que cada um não tenha que se ver com a sua própria falta. Né? Aquilo que está lá no conceito de transferência, no seminário 11. É isso. Azar, posso fazer um comentário só? Porque eu acho que é muito importante colocar isso como um referendo ao que você está colocando. Nesse mesmo texto da Brigitte, ela diz: com a invenção do cartel, constituindo um a mais a comunidade do trabalho que é a escola, Lacan o propõe como múltiplo, pontual, giratório e qualquer. Né? E ela diz: os cartéis da resultante são eles próprios, quaisquer, múltiplos. Oi. Eu fiquei preocupado agora, João, porque essa semana um colega dando um seminário, uma aula, houve invasão, hacker, com figuras obscenas, né? Situações. Não, aqui foi o pedestal caiu o livro. Que me traiu. E aqui, deixa eu só pegar aqui o trecho. E aí ele diz: os cartéis daí resultantes são eles próprios quaisquer, múltiplos, contingentes, turbilhão, né? turbilhonantes. O fundamental nas escolas é o turbilhão. Isso. Isso aí coloca, que né? Nesse sentido, um cartel isolado, um cartel vitalício, não tem sentido. Os cartéis múltiplos e turbilhonantes são uma tentativa de tecer entre os membros da comunidade analítica uma transferência de trabalho pela qual cada um se compromete a assumir os objetivos do trabalho da escola. As resultantes do trabalho de análise de cada um. Exatamente. Aqui nessa... O trabalho, é o dizer 12, o trabalho de transferência da intenção para a extensão no transferência de trabalho, que há um texto belíssimo sobre isso do Charles Bellman. É o melhor texto sobre transferência de trabalho. Foi num congresso. Gente, posso colocar uma questão? O Alexandre já abriu meu microfone, hein? Acho que é porque eu já posso falar, né? É lógico. Olha só, fiquei pensando... Quem é que tem culhões para não deixar você falar? Não é? Então. Eu fiquei pensando, ô Nazar, sobre as cisões.
que acontecem desde Freud, né? Quando a gente lê a história do movimento psicanalítico, isso está lá muito claro. E aí eu fiquei pensando hoje, a partir do que Triste você isso, trouxe. né? É triste. Mas Não, é eu o sei, ser é disso humano. que eu vou falar. Não sei se é triste. O ser humano é ruptura, né? Ele é ruptura. Então, olha só, fiquei pensando que as cisões são estruturais, né? É estrutural da escola do Lacan, e que isso está na história da psicanálise desde sempre. Então, eu pensei assim, tá, vamos lá. Então, as cisões é da ordem do necessário. A gente precisa das cisões. Isso é uma Desde que pergunta. não se tome como regra. Desde que Ah, não se tome como regra. Ah, nós temos que sim, provocar cisões. Não é? assim, a gente não tem que provocar, mas me parece que elas também não são acidentais. Entende? Elas são Você está necessárias. dizendo que são, às vezes, inevitáveis. E aí, qual é a questão, né, que eu queria te colocar? Se elas são necessárias, como eu estou pensando aqui, em qual momento isso se impõe? Em qual momento? Você até comentou agora que isso é da estrutura subjetiva, né? Então, em qual Olha momento só, isso se coloca como necessário? Calma aí. E eu pensei no ódio, porque o ódio, de alguma maneira, é fundador, né, do inconsciente e é o que separa. Então, pela primeira vez, porque quando eu te ouvindo hoje, eu falei assim: é por conta do amor. É o amor que faz as pessoas cindirem, mas não não, é. O amor é o que une, né? E o ódio é o que separa. eu acho que não há. A raiz do amor e do ódio é a mesma. Olha só, esse texto, por um acaso, você falando, olha aqui, está no dizer. Um desses dizer aí, desse que o João apresentou, do Felipe Juliano. Ele vai trabalhar aqui a questão da intenção e da extensão e as questões de Freud e de Lacan, a partir da psicanálise leiga, e ele vai dizer que a história do movimento psicanalítico mostra que de 8 a 12 anos há uma ruptura, uma cisão, e que a média são 10 anos. A primeira que nós sofremos na escola Kahneman foram 10 anos. 10 anos. Veja bem. E ele diz que isso é saudável desde que se possa trabalhar analiticamente. Não é? Analiticamente e por aí vai. Ele pega esse tempo que ele viveu isso, o Julian ele viveu na escola freudiana, depois ele vive na escola lacaniana, com a Luche, Poggi, etc. Teresa Nazar fazia parte, e depois uma outra escola da letra, Lettre Lacaniane, e até morrer, não é? São vários grupos. Eu acho, porque o só depois é importante. Eu me lembro que quando houve a primeira ruptura, eu fui buscar uma outra análise, fui a Buenos Aires fazer análise. Eu queria ver o que estava vendo. Acabou que não resolveu. Veja como uma coisa, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Não é? Ali estava demarcada a constituição de um cartel e a secretaria de cartel não porque quando não adianta uma escola receber o nome de escola, resta saber se ela vai funcionar como escola, não é? E não Eu acho, basta Nazar, o uma escola. trabalho de cartel, você precisa A gente vai aprendendo. desse nodamento com a secretaria de cartéis. E se constituiu um cartel, pessoas muito próximas, muito amigas, e que passaram 3 anos, não dissolveram, e aí quiseram eu introduzi, porque qual é o problema
veja, quando se diz que há cisões, não quer dizer que deva haver, não é? Mas que há que se desconfiar quando, não é? Há que se desconfiar. Não é? É uma coisa a ser pesquisada ainda. O Julian trabalha bem isso porque ele experimentou e ele trabalha profundamente a teoria. O Nazar, eu acho não quer que dizer a formação... Deixa eu só fazer uma coloração. Eu acho que a formação vai ensinando que a gente vai direcionando a gente para o trabalho, né? Porque quando você sofre uma cisão, você faz uma formação, isso acontece na escola, aquilo dói. Você está perdendo aquelas pessoas, né? Mas chega um momento que quando isso acontece, você se volta mais para o trabalho, né? Porque há outras pessoas ali querendo trabalhar. E aí eu acho que é onde entra o cartel, né? Você dá mais valor à causa psicanalítica mesmo do que exatamente aquela pessoa que saiu ou uma outra, né? Eu gostaria de há 40 dias, só um segundo, há 40 dias eu escutei novamente uma entrevista do Gérard Miller, irmão do Jacques Alain Miller, sobre Lacan, entrevistando pessoas próximas, analistas importantes, inclusive Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner falando sobre Lacan. Isso não é qualquer coisa, não. Isso é... E, no final, o Miller dá uma pequena entrevista de pé, uma coisa muito bonita, que me lembrou um seminário que eu assisti, eu e Tereza, foi quando nós não aceitamos entrar para o campo freudiano, como escola lacaniana, lá em São Paulo, porque ele foi dar um seminário sobre ética e um psicanalista argentino, que existe lá, famoso, deu uma entrevista na Folha de São Paulo, dizendo, mas Miller falar de ética? E alguém colocou isso logo na abertura dos seminários, eram 4 dias de seminário. E ele disse, vamos começar a trabalhar. Então, nessa entrevista, vale a pena estar no YouTube, é longa. No final, ele diz, Lacan não olhava para trás. Olha que interessante isso. Lacan seguia em frente, seguia trabalhando, não olhava para trás. É o que eu penso. Eu posso tomar a palavra? Só uma observaçãozinha. A gente já está em 6h15, a atividade do Felipe está no horário, mas não sei como é que... Fazer uma observação que eu acho que é importante e que tem a ver com o que a Natália trouxe. Eu me sinto, de certo modo, responsável pela evolução, não sei se essa palavra é uma boa palavra, mas pela elaboração da formação nessas 3 escolas lacanianas. Eu participei sempre muito junto com José Nazar, muito junto, mas também muito de uma forma muito particular, muito minha. Eu sou uma pessoa que todo mundo que me conhece de longa data sabe que eu sou irreverente e que eu penso com a minha cabeça. Detesto seguir boiada, tenho horror, mesmo que essa boiada seja o homem com quem eu durmo, mas, enfim, não sigo. E eu fiquei pensando sobre essa questão. Quando eu trabalhei pela primeira vez no seminário Problemas Cruciais, me ocorreu uma questão que eu acho que é muito importante colocar aqui, a propósito, inclusive, do que você disse, Natália, que é o seguinte, as pessoas que saem de uma instituição psicanalítica, seja ela uma instituição que tem um nome escola ou não, me parece que elas saem sempre quando elas se deparam com um osso. Esse é o ponto crucial, podemos colocar assim, que determina se um sujeito ele tem culhões para
roer esse osso, né? Ou se ele só quer saber de comer filé mignon, trocando em miúdos para todo mundo entender. O que eu estou querendo dizer é que quando tudo caminha bem, todas as coisas estão bonitinhas, você tem lugar de fala, você é reconhecido, ou se não é reconhecido, é incensado, porque são duas coisas diferentes. Reconhecimento tem a ver com os resultados que você colhe daquilo que você promove. E eu falo sem o menor pudor, sem a menor humildade, que eu ajudei muita gente a caminhar nessas 3 escolas. Muito! E isso me traz uma alegria absurda. A Tereza está sendo arrogante, narcisista. Não, é uma realidade. Eu acompanhei. Se as pessoas, diante de uma dificuldade, no momento onde elas não se sentem, não é acolhidas, porque são questões diferentes, quando elas se sentem numa situação onde elas precisam sustentar argumentos lógicos que possibilitem, justamente, que uma discussão se apresente com diferenças e que essas diferenças possam conviver. Se a pessoa não suporta isso, sinceramente, eu me pergunto assim, caramba, qual foi o percurso que essa pessoa de fato trilhou, não em termos da instituição, mas em termos pessoais? Qual foi o uso que ela fez daquilo que ela não aprendeu, mas que ela apreendeu da sua própria experiência? Por que, diante de um osso, ela recua para ir colher, né, o filé mignon em outro lugar, seja esse outro lugar qualquer outro? E a outra questão que eu acho que é importante colocar é que, para mim, não existe psicanalista solteiro. Não existe psicanalista solteiro, psicanalista que faz sozinho, que trabalha sozinho. Sabe por quê? Não é porque ele sai de uma instituição, é porque quando ele sai, ele carrega tudo que ele arrancou da experiência com aqueles outros. E aí eu comecei a entender essa segunda parte da frase do Lacan. Um analista só se autoriza de si mesmo e de alguns outros. Eu comecei a entender que esse e de alguns outros não é só quando ele permanece na escola, tendo ou não passado pela experiência do passe. É que ele carrega com ele tudo o que ele arrancou da sua experiência com esses outros. Era isso que eu queria trazer como contribuição. Eu acho que é importante dizer isso. Só um instante. Quando Nazar, você falou do Philippe Julian, que saiu da École Lacanienne, saímos muitos. Eu, ele, Porge, Catherine Miot, Gérard Pommier, e mais um monte de gente. Saímos porque estava virando, a École Lacanienne estava virando um espaço onde vigorava uma democracia, no sentido de todos somos iguais. Não existe isso numa escola que se pretenda escola analítica. Existem grados, é uma coisa que eu sempre coloco. Então, e o grados ele se tece ao longo da experiência dos analistas com os outros analistas, sozinho na experiência da sua análise pessoal, na sua supervisão, e com os outros, esse embate com os outros. Não pode ser somos todos iguais, isso não existe na psicanálise. Não existe. Né? E aí a gente vê a diferença entre mestria da universidade e mestria no sentido da maestria em você trabalhar os argumentos que você constrói. Quando se fundou a Lettre Lacanienne,
A proposta era de se trabalhar a letra singular de cada um, né? Então, eu acho que essas questões elas são muito importantes da gente rememorar, inclusive para a gente repensar essa história de que Lacan, você disse que Lacan não olhava para trás. Claro, ele não olhava para trás porque ele carregava para a frente as decisões, os aprendizados dessas decisões, mas ele não ia ficar tentando recolher ninguém pelo caminho. Quem quis largar a mão, né, aquela história que eu escuto às vezes na política brasileira, ninguém larga a mão de ninguém. Não, quando larga a mão, vai, pode ir. É um direito que o sujeito tem, mas eu acho que tem a ver com isso. Se defrontou com algum osso, eu não posso dizer que osso é esse que o sujeito se defrontou, com algum osso que ele não teve a coragem de seguir roendo. Porque se acostumou a comer filé mignon. Vale a pena ler o livro esse que eu disse, do Caminhando na Chuva, Jean Clavel. Do Jean Clavel, que mostra como esse sujeito roeu o osso. Porque está testemunhado ali que, quando Lacan apresenta a proposta do passe, ninguém no entorno de Lacan, nem mesmo ele, Clavel, aceitou a proposta do passe. Vai lá, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Avançamos no horário.